Bom, nessa última aula aqui, na aula 8, eu deixo para vocês um roteiro de um projeto político-pedagógico. Vocês vão encontrar em várias literaturas outros roteiros que são bem parecidos com esse, mas eu achei importante deixar registrado um. Todos os roteiros, independente de autores, eles vão ter sempre os três marcos: o situacional, o conceitual, ou também chamado doutrinal, e o marco operacional ou operativo. E aí eles se dividem em cada etapa desses três marcos. Mas aqui tá detalhado para vocês, se vocês precisarem, como pedagogas nas escolas, né? Então, geralmente o PPP ele tem isso, essa parte que a gente chama de capa do PPP, que tem a logomarca, né, o logotipo da escola, da mantenedora, do município, o título, né, projeto pedagógico, o nome da escola, o ano da vigência daquele PPP, aí folha de rosto do PPP, quer dizer, com a logomarca, com o grupo gestor, o nome das pessoas que fazem parte desse grupo gestor. O sumário do PPP, aí nesse sumário tem a apresentação do PPP, tem os dados da unidade escolar, né? Então, por exemplo, se essa é tipo uma história mesmo, né, gente? Uma história da escola. E se essa escola tem, por exemplo, o nome de alguém importante, eu vou dar um exemplo, é Escola Municipal Paulo Freire, tá? A gente tem lá uma bibliografia do Paulo Freire em anexo, né? Então, os dados da unidade escolar, nome, escola, endereço completo, o CNPJ, o telefone, o código do INEP na escola, a lei de criação da escola, de autorização, a localização geográfica também é importante, né? As coordenadas, você pode pegar o mapa no Google e colocar ali, latitude, longitude, o grupo gestor, que é aquele que a gente chama de trio gestor, né? Quem é o diretor, o secretário da escola, o orientador pedagógico, né? O orientador educacional, o coordenador de apoio, o histórico da escola, né? O contexto escolar, quer dizer, a caracterização da comunidade escolar, aí a gente já está entrando naquele marco situacional, que é o quê? Que é a história da escola, que é o que a gente levantou. Geralmente a gente levanta isso com os questionários socioinvestigativos, né? Que a gente coloca aqueles questionários sociocultural, que muitas vezes não é a criança que preenche, é o pai da criança, tá? Então, é um diagnóstico da realidade, os dados estatísticos dos últimos 4 anos, o resultado alcançado no IDEB daquela unidade, os aspectos gerais da organização da escola, então, a organização da estrutura física da escola, quantas salas de aula, o tamanho das salas de aula, por exemplo, banheiro, estrutura de cozinha, sala de professores, né? A organização do quadro profissional da escola, nome dos professores, cada disciplina, a formação desses professores, a gestão administrativa e pedagógica da escola, a questão do corpo docente e dos monitores, assistente administrativo, merendeira, organização de funcionamento das turmas, né? São turmas que funcionam em 2 turnos, né? Ou 3 turnos. Quais são os anos de escolaridade que funcionam de manhã, de tarde ou de noite, né? Então, é a organização do funcionamento das turmas, a organização da hora atividade, como que funciona, o regime de jornada de trabalho dos professores, a formação inicial e continuada desses professores, né? O que com a formação de cada um, é especialista, é graduado, é mestre ou doutor, né? O calendário escolar, isso é uma coisa que muda todo ano, é o calendário escolar, a questão da organização financeira, os pressupostos políticos pedagógicos, que aí vem a missão da escola, a visão, os valores, né? O objetivo geral e específico, os princípios legais, os princípios norteadores, os princípios éticos, políticos, estéticos, os princípios didáticos pedagógicos. Por isso que a gente tem uma aula ali, se eu não me engano, que a gente teve, que é a aula 7, que fala de tendência pedagógica, porque para a gente saber isso tudo aqui, a gente tem que estudar as tendências, né? Até para fazer escolhas acertadas, né? Princípios didático-pedagógicos, princípios filosóficos, fundamentação teórica, e na parte de organização curricular,
o objetivo curricular, os conteúdos curriculares, a metodologia de ensino, a intervenção pedagógica, a matriz curricular, tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2 do ensino médio, se for o caso, e do ensino médio, se for o caso. A questão da avaliação, isso tudo foi discutido, teoricamente foi discutido em plenárias, com a participação de todos. A proposta de avaliação, os critérios de avaliação do processo ensino-aprendizagem, a proposta de recuperação da aprendizagem, como é que vai acontecer a recuperação na escola, como é que vai ser feita a compensação de ausências, a reclassificação, o conselho de classe. Por exemplo, às vezes a gente pensa assim, tem escola que não deixa aluno participar do conselho de classe, tem escola que deixa. Aonde está escrito isso? No projeto pedagógico. A avaliação institucional, como é que ela vai acontecer, que é a autoavaliação, né? E a gestão democrática, princípios de gestão democrática, mecanismos, instrumentos da gestão democrática, planejamento de aquisição de materiais diversos, os projetos pedagógicos, os projetos e programas desenvolvidos. E aí, gente, isso aqui está relacionado muito à questão do marco doutrinal, né? Quais são os projetos, por exemplo, quando a gente fala de projeto pedagógico aqui, por exemplo, projeto para melhorar o ensino-aprendizagem da disciplina de matemática, porque os resultados foram ruins, né? Então, está ali. Projetos, programas, plano de ação, cronograma de realização das ações, né? Como é que vai ser feito? Vai ser feito no primeiro bimestre. Em quantas semanas do primeiro bimestre vai ser feita a sensibilização, o desenvolvimento do projeto. E o monitoramento e avaliação do PPP. Como é que a gente... E o monitoramento e avaliação do PPP, né? Como é que a gente acompanha se esse projeto está sendo realmente implantado, se ele está acontecendo de acordo com tudo aquilo que está escrito nele, né? E outra coisa, a avaliação, como é que a gente vai avaliar o projeto? A questão da referência bibliográfica, tudo que a gente usou, todos os autores que nós usamos para elaborar o projeto, e os anexos que vêm, por exemplo, o calendário escolar, as estruturas curriculares, elas vêm nesses anexos, os projetos, esses pequenos projetos que eu estou me referindo, e relatórios e evidências de tudo que aconteceu. Esse é um roteiro que vocês podem usar. Podem usar outros também, mas eu deixo aqui uma contribuição, caso vocês precisem.